Paz do Senhor, a comunidade evangélica Geração da Conquista. Nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos a série de estudos sobre eclesiologia e a história da igreja. É um estudo que, para mim, particularmente, está sendo muito edificante, porque temos tido a oportunidade de crescer ainda mais no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da graça de Deus, principalmente quando nós entendemos todo o contexto que envolve ou que envolveu o transcorrer ou a evolução histórica da igreja, principalmente abordando aí os seus problemas, aquilo que prejudicou a igreja durante o seu processo histórico. Então, nós começamos essa série de estudos lá atrás, com a história da igreja primitiva, começando ali por Atos dos Apóstolos, né? Percorremos todo o livro de Atos dos Apóstolos, depois entramos ali na era dos pais da igreja, que eram pessoas que andaram com os apóstolos e continuaram ali o processo histórico da igreja, e percorremos aí até, a intenção é percorrer até o 325, é o primeiro concílio universal, né, o primeiro concílio da igreja. E nós já estudamos em vídeos anteriores que esses 3 primeiros séculos da igreja foram muito conflitivos no que diz respeito às suas peculiaridades históricas. Nós vemos que a igreja ela começa com uma igreja primitiva, com uma igreja que não tinha templo, com uma igreja que buscava, que perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, como está escrito lá em Atos, né? Era um grupo que se reunia para adorar a Deus, se reunia sob a liderança de pessoas preparadas pelo Espírito Santo para liderar a igreja. Então, era uma igreja, se você ler, se você prestar atenção nos vídeos que nós fizemos anteriormente, quando nós falamos sobre isso, você vai perceber que era uma igreja livre, era uma igreja que verdadeiramente ela se pautava única e exclusivamente pela palavra de Deus, né? Não tinha as nuances que nós temos hoje, não tinha tempo, não tinha essa conotação organizacional que nós temos hoje, não. Era uma igreja pioneira, era uma igreja que era relevante, né? Era uma igreja que mexia com a sociedade da época. Só para rememorarmos, eu gostaria que você fosse lá para o livro de Atos dos Apóstolos, só para a gente rememorar. Só para a gente rememorar como era, né? Como era ali a comunhão dos primeiros cristãos. E aí eu vou ler com você aqui Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, que é uma passagem que para mim é muito significativa. É uma passagem que retrata uma igreja vitoriosa, que retrata uma igreja relevante, que retrata uma igreja que foi capaz de influenciar positivamente ali a sociedade. Então é importante nós entendermos isso, meus irmãos, que a igreja ela precisa ser relevante, ela precisa influenciar positivamente a sociedade. Quando isso não acontece, a igreja tem que olhar para dentro de si e fazer uma autocrítica. Poxa, se a gente não está influenciando, se a igreja não está
influenciando, né, a sociedade, se a igreja não está influenciando positivamente o meio onde ela está inserida, a igreja ela tem que fazer uma autocrítica, existe alguma coisa errada. Olha só, Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Eles, eles quem, desculpa, eles quem? Os cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e das orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu gostaria que você abrisse também em Atos capítulo 4. Nós vamos ler do 32 ao 35. Atos capítulo 4. Nós vamos ler do 32 ao 35. Da multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam trazendo dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, amados, perceba que a igreja primitiva, ela tinha uma característica, ela influenciava. E por que que ela influenciava? Se você olhar bem, os dois textos, eles destacam uma unidade de pensamento. A igreja, ela tinha uma unidade de pensamento e uma unidade de comportamento. Mas por que que elas estavam unidas? Por que que a igreja estava tão unida? Por que que a igreja estava tão centrada numa única verdade? Por quê? Porque eles se concentravam no ensino dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus, ok? Então não existiam as diversas doutrinas teológicas que nós temos hoje, não existiam toda a complexidade acadêmico-teológica que existe hoje, né? Naquela época, a preocupação era estudar única e exclusivamente a palavra de Deus. E isso gerava o quê? Gerava um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas cuja mente, o coração, cujos objetivos eram comuns. E isso acabava se espelhando, isso acabava se exteriorizando na dinâmica da igreja. Você leu junto comigo, foi você que leu junto comigo, está escrito na sua e na minha Bíblia. Não existia necessitados entre eles, existia uma preocupação de cuidado, ou seja, a igreja, meus amados, a igreja, no início, ela se tornou uma alternativa até mesmo no âmbito social. A sociedade da época, a sociedade romana da época, que era extremamente individualista, extremamente opressora, extremamente vulgarizada, extremamente permissiva em relação ao pecado, extremamente injusta, extremamente opressora para com os pobres, é ou não é verdade? Só que quando olhava para a igreja era um grupo diferente. A igreja era um grupo de pessoas que se preocupavam,
com os outros. Você vê que no último texto que nós acabamos de ler, de Atos capítulo 4, você vai ver que a igreja arrecadava bens, levava aos pés dos apóstolos. O que é que os apóstolos faziam? Distribuíam para os membros da igreja conforme a sua necessidade. Ok? Então, quando a igreja começa, preste atenção, escuta, crente, quando a igreja começa, ela começa com essa ênfase de mudança social, de mudança de mudança de vida das pessoas mesmo, só que uma mudança de vida que começava interiormente, com o ensino, com o estudo, com a insistência em estudar aquilo que os apóstolos estavam passando, segundo a palavra de Deus, e, e isso se estendia, se exteriorizava nas relações sociais. Então, olha só que coisa interessante, né? Ao ponto de nós vermos aí que aquilo que era arrecadado pela igreja, isso aí a igreja sempre arrecadou, né? Sempre arrecadou bens, mas esses bens, a diferença entre a igreja primitiva e a igreja de hoje é onde eram e de que forma eram aplicados os bens arrecadados. Você viu claramente comigo aqui. Você viu claramente comigo aqui que era arrecadado para o quê? Para modificar a realidade social, a realidade prática das pessoas que congregavam na igreja, né? Se você olhar Atos capítulo 6, né, a igreja começou a crescer, a igreja começou a se tornar um grupo muito maior, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, a igreja começa a crescer, e aí começa a haver alguns problemas administrativos na distribuição desses bens, na distribuição, né, daquilo que era arrecadado na igreja. O que os apóstolos fizeram? Criaram a instituição diaconal, ou seja, então a igreja ela se organizou para que os objetivos primários permanecessem os mesmos. Mas por que eu estou falando isso tudo? Por quê? Isso tudo, meus amados, aconteceu lá na época da igreja primitiva, por quê? Porque a igreja em, insistia em seguir única e exclusivamente aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Com o passar do tempo, né, nós estudamos isso, é só você olhar em vídeos anteriores. Com o passar do tempo, a igreja ela começa a se distanciar dessa realidade primária, dessa realidade primitiva, e ela, por conta de vários fatores que nós já vimos, por conta das heresias, por conta da própria perseguição patrocinada pelo Império Romano, por causa de divisões dentro da igreja, por causa de orgulho de alguns líderes de dentro da igreja lá, né? Não na igreja primitiva, mas ali já na época dos pais da igreja, em virtude de problemas que estavam ocorrendo na igreja. Por quê? Por que esses problemas estavam ocorrendo na igreja? Porque a igreja começou a se afastar do ensino único e exclusivo da palavra de Deus. E aí a igreja, para enfrentar esses problemas, né, ao invés de voltar e buscar a solução desses problemas na própria palavra de Deus, ela começa a criar estruturas organizacionais, ela começa a criar, né, dogmáticas, ou seja, começa a criar dogmas para que ela possa preservar a sua unidade. Então, já ali na época dos pais da igreja, começa a surgir a hierarquização
entre os ofícios da igreja, então existia o bispo monárquico, existia o bispo, existia o presbítero, existia o diácono, né? Então começou a haver uma hierarquização, né? O bispo monárquico manda mais que o bispo comunitário, que manda mais que o presbítero, que manda mais que o diácono. Então começou a haver uma hierarquização dessas funções, né? Justamente para quê? Para se proteger a igreja. Isso aí eu já comentei nos vídeos anteriores, então você assiste os vídeos anteriores. Outra coisa que começa a acontecer, né, para enfrentar principalmente as heresias, a igreja, ao invés de proclamar ainda mais a palavra de Deus, ela começa a criar instrumentos organizacionais para tolir, não pela palavra, não pelo argumento, mas para tolir pelo poder organizacional aqueles que não concordavam com a igreja. Então começou com a igreja organizacional. Então começaram a surgir o quê? Começaram a surgir dogmas como somente somente os oficiais da igreja poderiam administrar tanto a ceia do Senhor quanto o batismo. Por quê? Porque o batismo deixou de ser somente um simbolismo, a ceia do Senhor deixou de ser um memorial, eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, para se tornarem o que? Sacramentos. Opa, o que é um sacramento? É todo o rito que comunica graça. Então, a igreja já nesses primeiros anos, olha só que coisa interessante, já nos primeiros anos de sua história, já nos 3 primeiros séculos de sua história, a igreja começa a criar estruturas dogmáticas contrárias à palavra de Deus para o quê? Para se preservar enquanto organização, para se preservar enquanto grupo. Então, isso teve um efeito positivo, lógico, conseguiu unir a igreja, mas teve um efeito extremamente negativo, e os efeitos negativos sobreporam aos elementos positivos. Por quê? Porque a igreja agora estava unida, mas ela estava unida agora pelos motivos errados, né? Ou seja, o batismo agora comunicava graça. A ceia do Senhor agora, a Eucaristia comunicava graça. Opa, como comunica graça, ou seja, como o crente leigo, que é outra coisa que é criado nessa época, o crente leigo, ele recebe graça através do batismo e através da ceia do Senhor, né? Ora, se ele recebe graça a partir do batismo e a partir da ceia do Senhor, quem é que tem autoridade para administrar esses 2 sacramentos? Somente o oficial da igreja. Logicamente, isso tudo é extra-bíblico, né, irmãos? A gente sabe muito bem que os apóstolos batizaram, sim, mas os apóstolos mas não foi somente os apóstolos que batizaram. Paulo foi batizado por Ananias, que nem diácono era. Filipe, que era diácono, batizou o eunuco. Então percebemos que biblicamente, o batismo, né, e a ceia do Senhor não necessariamente eram rituais, eram ordenanças deixadas por Jesus para serem ministradas somente pelo líder da igreja. Não, isso é uma invenção já pós-bíblica. É isso que você precisa entender. Porque, biblicamente, o batismo, ele é o quê? Ele é um simbolismo, né, daquilo que aconteceu, o simbolismo da sua conversão. O batismo não comunica graça, isso é mentira. Isso é invenção para proteger a igreja. E eu já expliquei isso historicamente. A ceia do Senhor não comunica graça, isso é mentira. Não tem nenhuma parte na Bíblia que diga isso. Ok?
Então a igreja começa a se afastar das questões bíblicas e começa a enfrentar problemas. E aí nós chegamos então num grande problema que a igreja enfrentou, ou enfrentou, né? Foi ali por volta do ano 300, até um pouco antes, que foram principalmente as heresias ou os ensinos errados, ou os falsos ensinos em relação à pessoa de Jesus. Então, meus amados, até hoje, tem crente que tem dificuldade de entender Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus, ou seja, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Por incrível que pareça, toda a Bíblia, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o tema central, o tema principal da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. E a igreja, até hoje, tem dificuldade de entender a pessoa de Cristo. Então, meus amados, hoje nós vemos que hoje em dia, Deus tem até mãe. Olha só que absurdo. Deus tem até mãe hoje. Então, são absurdos que surgiram, logicamente eu vou explicar isso no tempo, que surgiram, mas surgiram por causa de quê? Por causa de outros motivos, não da Bíblia, porque a Bíblia não ensina isso. Não existe base bíblica para muitas das doutrinas que hoje existem nas igrejas. Não existe base bíblica. E isso surgiu por causa da história. E por quê? Porque a igreja começou, já ali nos 3 primeiros séculos, a misturar a teologia com a filosofia helênica ou a filosofia grego-romana. Então, a filosofia, como a gente não encontrava explicações dentro da razão humana para certos princípios da palavra de Deus, né, nós procuramos justificar esses princípios ou arrumar, né, uma explicação racional para esses princípios através da filosofia. Este foi o grande erro da igreja, né? A gente vai ver isso mais tarde, mais tardiamente, em outros vídeos, principalmente quando da teologia escolástica, né? Que forma a base da interpretação até mesmo da igreja, de muitas igrejas de hoje. E quando eu falar sobre a escolástica, ou a teologia escolástica, ou a filosofia escolástica, eu vou abordar as igrejas que se pautam por esse tipo de interpretação bíblica, ou por esse tipo de entendimento bíblico. Então, meus amados, isso tudo atrapalhou muito a Bíblia. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Nós devemos ficar somente com aquilo que a Bíblia fala, né? Eu vou insistir nisso, né? Por quê? Porque houve um problema tremendo, né, para a igreja ali nos 3 primeiros séculos. E eu reputo, meus amados, olha, escuta o que eu vou dizer para você. A igreja, ela não soube lidar com as heresias, a igreja não soube lidar com o seu próprio crescimento, porque ela deixou a palavra de Deus. A igreja não soube lidar com isso. E o Concílio de Nicéia 325, quando a igreja, através desse concílio, né, e dos outros concílios e de outras coisas que nós vamos ver dentro da história, quando a igreja se une ao Império Romano, quando a igreja católica apostólica se torna romana, quando ela se une ao Império Romano, meus amados, aí, a partir daí, né, a história do cristianismo entra numa era que nós podemos chamar até de Era das Trevas, né, ou Era da Idade das Trevas, né, porque ela deixa, de fato, a luz da palavra de Deus e mergulha, né, de cabeça na sua relação com o Estado, né, nas políticas estatais, dentro de uma filosofia, e inventa várias coisas, várias doutrinas que estão totalmente longe da palavra. Ou seja, ela esquece a luz, que é a palavra de Deus,
e mergulha nas trevas, que é o modo de pensar do homem. Então, meus amados, nós como cristãos, e aí eu convido você, eu desafio você a fazer isso. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, principalmente no que diz respeito à pessoa de Cristo. Amém? Então, nós estudamos, em 2 vídeos anteriores, nós estamos estudando a pessoa de Cristo, né? Nós vimos a humanidade de Cristo. Hoje nós vamos começar é, falando sobre a divindade de Cristo. Por quê? Porque Cristo, o que que a Bíblia revela? Que Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. As duas naturezas estavam integralmente contidas na pessoa de Cristo. É isso que a gente precisa entender, ok? Porque é isso que a Bíblia revela. Ah, pastor, mas não tem uma explicação. Não tem, meu irmão. Não tem uma explicação. O que que a Bíblia afirma? Esse é o grande problema da igreja hoje. A igreja quer procurar explicação naquilo que não tem explicação, naquilo que precisa ser aceito pela fé. O que que é aceito pela fé? Porque é assim que a Bíblia fala. Olha só, a Bíblia diz que Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. As duas naturezas estavam integralmente na pessoa de Cristo. Poxa, pastor, mas Jesus Cristo, nós já estudamos isso em vídeos anteriores. Jesus Cristo teve fome, Jesus Cristo teve sede, Jesus Cristo se impôs limitações intelectuais, Jesus Cristo teve sono, Jesus Cristo é, cansaço, né? Todas as limitações inerentes à natureza humana, Jesus Cristo viveu. Todas as limitações inerentes à natureza humana, Jesus Cristo as viveu. Mas, poxa, como é que ele viveu isso sendo Deus? É o que nós chamamos, meus amados, de estado de humilhação. Estado de humilhação. E a Bíblia, ela revela isso. Jesus Cristo, ele quis viver isso. É isso que é interessante. Jesus Cristo é o Emanuel, profetizado lá na palavra de Deus. Emanuel significa Deus conosco. Então, Deus se fez carne, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, dos versos 1 ao verso 12. Né? Então, o Verbo se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. Ora, Deus, ele se fez carne, né, na pessoa de Jesus Cristo. E aí, poxa, mas ele era Deus. Ele poderia não sentir fome, poderia não sentir sede. Sim, Jesus Cristo poderia não sentir fome, poderia não sentir sede. Mas ele voluntariamente abriu mão de sua condição, mesmo que temporariamente, mesmo que ali em 33 anos de vida, ele abriu mão da sua condição inerente, da sua condição divina inerente, não deixou de ser divino, mas ele abriu mão voluntariamente para cumprir a justiça divina em relação a quê? A redenção do homem. Por quê? Porque a nossa queda, a queda do homem lá no Éden, exigia o quê, meus amados? Exigia o pagamento de um sacrifício. Em Hebreus diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Está escrito isso no livro de Hebreus, está escrito isso na Bíblia. Então era exigido que se cumprisse a justiça de Deus. Que justiça é essa? Aquela justiça lá do Éden. Olha, não comam da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal,
no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Capítulo 3 de Gênesis, o homem vai e comete esse pecado, desobedece a Deus. Só que, mas pastor, eles não morreram. Sim, morreram. Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Ou seja, essa morte não é uma morte orgânica, e sim uma morte espiritual. Nós morremos espiritualmente. E esse nascer de novo que Jesus vai abordar com Nicodemos em João, capítulo 3, vocês se lembram lá? João, capítulo 3. Vai anotando esses textos, irmãos, que eu estou citando, para você olhar depois. Senão você vai ficar na ignorância aí. João, capítulo 3. O que é que Jesus fala lá em João, capítulo 3? Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você jamais pode entrar no reino dos céus. Né? Então, esse novo nascimento não é a ignorância de Nicodemos, mas como eu, homem velho, posso retornar ao ventre de minha mãe e tornar a renascer. Aí Jesus fala, meu amigo, não é desse renascimento que eu estou falando, desse renascimento orgânico, porque a morte não foi orgânica, a morte foi espiritual. Você precisa nascer de novo espiritualmente. Por quê? Romanos, capítulo 4 e capítulo 5. Porque anote esses textos para você olhar lá e conferir. Romanos, capítulo 4, capítulo 5. Porque por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a morte a todos os homens. Mas pela obediência de um único homem veio a vida a todos os homens. Então, meus amados, se você continuar ligado à realidade de Adão, você está ligado à morte. Mas se você negar a sua realidade de Adão e agora se ligar a Cristo, você caminha para a vida. Amém? Então, isso está em Romanos capítulo 4 e capítulo 5. Leia lá. Então, amados, é importantíssimo a gente entender isso. Então, era necessário Jesus Cristo vir, por quê? Porque todos os sacrifícios que eram feitos até aquele momento eram sacrifícios incompletos, eram sacrifícios transitórios. Onde é que está escrito isso? Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Leia lá. Os sacrifícios que eram sacrifícios que precisavam ser feitos vez por outra, todo ano precisava fazer um sacrifício. Né? Para quê? Para a remissão dos pecados, mas isso precisava ser renovado. Por quê? Porque o sacrifício era imperfeito. Era sacrifício de bodes e de touros. E em Hebreus está dizendo, o sangue de bodes e de touros não pode remover pecado. Qual é o sangue que remove pecado? Aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, vem. Jesus Cristo não tinha pecado, Jesus Cristo ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, mas nós vimos na aula anterior que o seu nascimento, ele não é conforme a linhagem de Adão, e sim é conforme a vontade de Deus. Então Jesus inaugura uma nova realidade, é isso que a gente precisa entender. Os apóstolos entendiam perfeitamente isso, a igreja primitiva entendia perfeitamente isso. A igreja de hoje parece não entender isso. Jesus Cristo inaugurou uma nova realidade. Quando Jesus Cristo vem e ele vai para a cruz e o sangue dele é derramado lá na cruz, aquele sangue, aquele sacrifício satisfez plenamente a justiça de Deus. Ora, se a justiça de Deus foi plenamente satisfeita, então a vida agora, a graça, né, a graça salvadora que gera vida eterna na vida das pessoas está acessível a todos os homens. Basta somente você aceitar aquilo que Jesus fez por você na cruz. Mas, pastor, Jesus é Deus. Como é que Jesus pôde morrer
Já falei isso para vocês. Jesus, sendo Deus, ele abriu mão dos seus atributos, mesmo que temporariamente, Jesus abre mão, né, dessas prerrogativas divinas para viver a nossa humanidade e dentro de nossa humanidade cumprir a justiça de Deus. É isso que você precisa entender. Quer ver? Abra lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2. A partir do verso 1, vamos ler aí, ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Perceba que, olha só, gente, o que eu falei, como é que era a igreja primitiva? A igreja primitiva era da mesma forma que Paulo está dizendo aqui, olha, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Mas a gente só tem isso quando a gente parte de um único preceito, a palavra de Deus. Agora, se você, não, eu sigo Calvino, eu sigo Armínio, eu sigo Lutero, eu sigo Tomás de Aquino, eu sinto Santo Agostinho, então você nunca vai ter o mesmo modo de pensar e você nunca vai ter o mesmo modo de agir, porque você está seguindo homens. O homem só consegue ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e a mesma atitude quando ele segue a Bíblia, quando ele segue só a palavra de Deus, só Cristo, só o Logos de Deus, que é Jesus Cristo. Verso 3 de Filipenses, capítulo 2. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Veja que ele está falando para a igreja, tá, gente? Vamos ser inteligentes aqui. Paulo não está falando isso para o mundo, porque o mundo ele não vai fazer isso nunca. Ei, escuta, crente. O mundo não vai fazer isso nunca, crente. Quem é que tem possibilidade de fazer isso? Só aquele que é transformado pelo Senhor Jesus, só aquele que pertence a Cristo. Mas ele só consegue fazer isso se ele levar o seu pensamento cativo a Cristo e fazer aquilo que Jesus Cristo disse para fazer através da palavra dele. Amém? Então, gente, é isso que a gente precisa entender. Aí, verso 8, olha só. Verso 8, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, Paulo vai falar daquilo que Jesus Cristo fez ou teve que fazer para cumprir a justiça de Deus. Tu está entendendo isso, crente? Perceba que, a partir do verso 5, Paulo ele vai falar, olha, Jesus ele teve que fazer, Jesus teve que passar por uma certa situação para cumprir a justiça de Deus. Ele teve que passar pela humanidade, pelo fato dele ser homem, Jesus Cristo precisou ser homem, por isso que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele precisou ser homem para cumprir a justiça de Deus. Quando eu digo homem, sentido genérico, ele precisou viver a humanidade, as limitações da humanidade. Vamos lá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, escuta, crente,
Olha aí. Que, embora sendo Deus, ou em outras versões pode estar escrito assim, embora existindo na forma de Deus, ou seja, embora sendo Deus, ou seja, Jesus ele é Deus, meus amados. Quando Jesus nasce, Jesus cresce, quando Jesus começa seu ministério, Jesus ele era o próprio Deus. É o que a Bíblia está falando, não sou eu, não, meu irmão. Veja que Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo assim, com todas as letras. Paulo está dizendo assim, que embora sendo Deus, de quem que ele está falando? De Jesus Cristo. Não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Olha só. Então Jesus, ele era Deus, mas quando ele veio aqui na Terra, ele não se apegou à condição divina. Ele abriu mão de direitos divinos. Ele abriu mão de prerrogativas divinas. É isso que você precisa entender. Por isso que Jesus teve fome, teve sede, se cansou, né? Teve sono. Né? Ele viveu, né? Foi tentado pelo diabo. Foi tentado pelo diabo. Alguém tem dúvida que ele foi tentado pelo diabo? Lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus, suas 40 dias e 40 noites de jejum, né? E aí a Bíblia diz, ao final deste período, Jesus teve fome. Então, na necessidade, o cão, o diabo, ele aparece para te tentar. Da mesma forma com Jesus. Então, Jesus viveu tudo aquilo que um ser humano viveu, só que sem pecado. Porque desde a Gênese, desde ali do seu nascimento, desde a sua concepção, Jesus é sem pecado, porque Maria se achou grávida do Espírito Santo, não foi da vontade do homem. Não tem ligação de linha genética com Adão. Jesus é um homem, só que nasce pela vontade de Deus. Entenda isso. Que embora, vamos lá? Filipenses capítulo 2, verso 6. Que embora Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Então, Jesus não se apegou a essa condição para viver. Mas, olha o verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha só. Mas esvaziou-se de si mesmo. Ou seja, ele viveu plenamente a humanidade. Por quê, pastor? Porque ele quis. Porque Jesus nos ama. E ele precisava cumprir a justiça de Deus. Ele precisava cumprir a justiça de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, vocês lembram daquela passagem de Jesus conversando com Pilatos? Jesus fala, olha, o meu reino não é deste mundo. Né? Meu reino não é deste mundo. Eu fico imaginando ali que Jesus desse uma ordem, que Jesus era Deus, é Deus mesmo. Jesus desse uma ordem, ele falou lá, se eu der uma ordem aqui, não vai vir milhares e milhares e milhões dos exércitos celestiais e não ia destruir a todos vocês aqui? Quer dizer, Jesus, meu amado, ele tinha todo o poder, mas ele abriu mão dessa prerrogativa. Para quê? Para cumprir a justiça de Deus. Ele estava diante de Pilatos. Pilatos ia condená-lo à morte. Jesus, poucas horas antes, ele estava orando a Deus, Pai, se for possível de mim, afasta de mim se for possível, afaste de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. Então, meus amados, verso 7 de Filipenses capítulo 2, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo,
palavra servo aí é doulos, que significa escravo. Então, o Todo-Poderoso tomou a forma de escravo, de servo. Perceba, olha o contraste. O Rei dos Reis, Rei dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta a terra, sustenta o universo com a palma de suas mãos, ele, por vontade própria, tornou-se servo. Ele quis ser como um escravo, tornando-se semelhante a homens. Verso 8. E sendo encontrado na forma humana, gente, aí a Bíblia só falta desenhar. Ou seja, Jesus está na forma humana. Ele é Deus. Ele começou a dizer lá no verso 6, Jesus é Deus, mas ele estava na forma humana, sem pecado, mas estava na forma humana. Pastor, como é que pode a natureza divina, junto com a natureza humana, numa única pessoa, fundindo-se perfeitamente em propósito, ações, objetivos e interesses? Quando a gente chegar lá em cima, a gente pergunta para ele. Porque não há explicação lógica. Sabe qual é o problema da igreja? Querer buscar explicação lógica para aquilo que não tem explicação lógica. A gente precisa aceitar pela fé aquilo que está revelado na palavra. O problema da igreja é esse. Aí, quando a gente vai procurar explicação lógica, a gente acaba arrumando até mãe para Deus. Isso é filosofia. Eu vou explicar isso, mas com o tempo. Não vou dar spoiler, não. Você vai ter que se inscrever no canal, você vai ter que tocar os sininhos das notificações, você vai ter que fazer comentários aí, você vai ter que se inscrever aí no nosso canal para ter os outros vídeos, que aí eu vou explicar por que surgiu Maria, por que surgiu uma série de outras aberrações teológicas que nós vivemos hoje, justamente por causa disso, porque não se aceita aquilo que está na palavra. Vamos continuar? Verso 8. Verso 8 do capítulo 2 de Filipenses. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Olha o estado de humilhação. Ele humilhou-se a si mesmo, ou seja, ele abriu mão e ele deixou-se, né? Ele deixou-se o quê? Ser perseguido, ser insultado. Jesus foi chamado de endemoniado, foi chamado de mentiroso, foi chamado de uma série de adjetivos. É só você ler. Você para de preguiça e vá ler a história de Cristo. Você vai ver ali que Jesus foi chamado de um monte de coisa. Né? Pegaram em pedras para atacar em Jesus, quiseram apedrejar Jesus, quiseram fazer coisas terríveis com Cristo, insultaram Jesus. Ele humilhou-se. Ele aceitou viver isso. Né? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, qual foi o ápice? Escuta, crente. Qual foi o ápice? O clímax dessa humilhação? A morte de cruz. O sacrifício que salva. Que Paulo chama de a loucura da cruz. Né? Ou o querigma da cruz, a mensagem da cruz. Ali foi o ápice, porque Jesus passou por um julgamento, um julgamento ilegal, com acusações ilegais, e nós brasileiros sabemos muito bem o que é isso. Jesus passou por um julgamento ilegal, com acusações ilegais, passou pela humilhação de ser colocado para ser escolhido entre ele e um malfeitor, que era Barrabás. Passou-se para o povo a responsabilidade de escolher. Jesus estava vendo, eu fico imaginando Jesus preso lá.
O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus tinha todo o poder. Já parou para pensar nisso, crente? Que Jesus tinha todo o poder ali. Bastava uma palavra de Jesus, aquelas pessoas todas eram vaporizadas ali pelo poder da glória dele. Mas Jesus estava preso ali, ó. Já tinha sido chicoteado, estava todo machucado, e ele estava ali. E aí trouxeram Barrabás, um malfeitor, um assassino, e pediu para o povo escolher. Escolhe Jesus ou Barrabás? O que é que o povo escolheu? Barrabás, né? Escolhe até hoje, né? Mas escolheram Barrabás. E aí o que acontece? Solta-se Barrabás e o que é que faz com Jesus? Vai para a cruz. Obediente até a morte, morte de cruz. Quando Jesus morre, escuta, crente, quando Jesus morreu, o natural ali, parte humana, morreu. Né? Amém? Parte humana morreu. Só que aí entra o verso 9. Por isso, por tudo isso, por Jesus Cristo ter passado pela humilhação, passado por todas as nuances da personalidade do homem, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então perceba que Jesus, quando ele morre, quando ele ressuscita, ele já não estava no estado de humilhação. Amém? É isso que o crente precisa entender. A justiça de Deus foi satisfeita. A justiça de Deus foi satisfeita. A graça salvadora de Cristo, de Deus em Cristo, está disponível a todos os homens. Jesus completou a sua missão. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou falando nada de mim, não, meu irmão. Eu estou lendo o verso 9 do capítulo 2. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ou seja, todo joelho se dobre. E quem é que vai dobrar o joelho? Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, regiões celestiais, regiões temporais e regiões inferiores, demônios, Satanás, todos dobrem o joelho, né? E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então perceba, amados, que Jesus foi perfeitamente homem, ele é perfeitamente homem, ele é perfeitamente Deus. Jesus ressuscita com um corpo transformado, ou seja, ele tem corpo, Jesus Cristo tem um corpo, agora com um corpo transformado. E nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, que o nosso corpo também vai ser transformado. Gente, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15. Deixe de preguiça, vai ler a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer assim como aconteceu com Cristo, nós também seremos ressuscitados, né? Aqueles que estiverem vivos na sua segunda vinda, que vai ser o momento onde, quando Jesus Cristo vier, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo vão ser transformados no abrir e fechar de olhos. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Vá ler a Bíblia, meu. Então perceba, e é isso que é interessante, você precisa entender que Jesus Cristo é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. E pastor, essas duas naturezas, elas vivem
Juntas, unidas, sim, vivem juntas, unidas perfeitamente, sem crise, sem descaracterização de uma em relação à outra, tanto no estado de humilhação, quando Jesus estava aqui, uma não sobrepunha a outra. Por quê? Porque a vontade de Cristo, que é a vontade de Deus, é que permaneceu. Então perceba que Jesus veio à Terra e tomou a forma de homem para cumprir o propósito do próprio Deus. Tudo isso é propósito de Deus, meus amigos. É vontade de Deus, é querer de Deus, é vontade dele. Ok? Vamos continuar? Você tem coragem? Então vamos lá, abre lá em Hebreus. É uma das cristologias que eu mais gosto de ver. Olha aí. Jesus Cristo é Deus. Olha só. Há muito tempo Deus falou muitas vezes. Hebreus capítulo 1. Eu estou lendo a partir do verso 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Está escrito lá no Velho Testamento. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu vou repetir essa expressão, porque aqui a Bíblia ela desenha. Olha só. O filho é quem? Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus. E olha só essa parte. E a expressão exata do seu ser, ou seja, do ser de Deus. Amém ou não? Ora, se Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus, ele é o próprio Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Cristo, né? Ele é o próprio Deus. Essa palavra gerar é diferente de criar, né? Quando você cria, quando alguém cria, quando Deus cria, né? Deus ele não, Deus ele criou, só que aquilo que ele criou é efeito. Deus é causa. Vou repetir. Aquilo que Deus criou é efeito. Deus é causa. O efeito é menor que a causa. Mas por quê? Porque o efeito foi algo criado. Jesus não foi criado. Jesus foi gerado. Aquele que é gerado, ele tem a mesma essência daquele que o gera. Ok? Coisa tremenda, meus irmãos. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, no verso 5, tu és meu filho, hoje te gerei. Onde é que está escrito isso? Salmos, capítulo 2, verso 7. Abra a Bíblia lá e vá ler. E outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho. Né? Isso está onde? 2 Samuel 7,14. 1 Crônicas 17,13. E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Onde é que está escrito isso? Deuteronômio 32, 43. Então, olha, Deus ele introduz o Filho, ou seja, o primogênito no mundo. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, qual foi a ordem nos céus? Todos os anjos de Deus o adorem. Só que você só pode adorar quem? A Deus. Ora,
Se Deus disse para adorar Cristo, então Cristo é Deus. Tem dificuldade nisso, meus irmãos? Vamos continuar? Quanto aos anjos, ou seja, aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Ok? Isso está onde? Salmos 104, verso 4. Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho diz: mas a respeito de Jesus, Deus diz. Então a gente tem que ler a Bíblia com atenção, meu Deus. Fico bobo. Como é que tem gente ainda que perde tempo com unicismo, perde tempo com gente com testemunho de Jeová, que não acredita que Jesus é Deus. Gente, a Bíblia é clara. Mas a respeito do Filho, ou seja, de Jesus, Deus ele fala isso de Jesus, ó. O teu trono, ó Deus. Ou seja, está chamando Jesus de Deus. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te escolheu-te dentre os teus companheiros, ungiu-te com óleo de alegria. Cara, eu amo esse verso 9. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Ó. Por isso, Deus, Jesus, o teu Deus, Deus e Pai, olha só, por isso Deus, por isso Jesus, Deus, o teu Deus, Deus Pai, né? Escolheu-te dentre os seus companheiros e ungiu-te com óleo de alegria. Onde é que está escrito isso? Salmos 45, versos 6 e verso 7. Salmos 45, verso 6 e verso 7. Verso 10. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra. E também diz em relação a Jesus Cristo. Gente, a gente precisa entender a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e não entende a Bíblia. E também diz em relação a Jesus Cristo. No princípio, Senhor. Ou seja, no princípio, Jesus. Firmaste os fundamentos da terra. E os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Onde é que está escrito isso, gente? Salmos 102, versos de 25 a 27. A qual dos seus anjos Deus alguma vez disse: senta-me à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Veja que o autor de Hebreus está. A qual anjo? Pode ser Gabriel, pode ser Miguel, anjos poderosos. A nenhum anjo Deus disse isso. Só a Jesus. Senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos, e os teus inimigos um estrado para os teus pés. Onde é que está escrito isso, querido? Salmos 110, verso 1. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, aqui, o verso 14 está fazendo uma distinção claríssima entre Jesus e os anjos. Jesus é infinitamente superior aos anjos, porque ele é o próprio Deus. Os anjos, e aí o verso 14 ele termina dizendo assim: os anjos
Não são todos eles os anjos. Gente, não sou eu que estou dizendo. Escuta, crente, escuta você do YouTube aí, ó. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Os anjos não são todos eles, espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação? Eu e você. E os anjos não são espíritos ministradores para nos servir? Ou seja, os anjos nos servem. Eles servem a Deus, mas eles vão nos servir. Eles nos servem também, sobre as ordens de Deus, mas nos servem. Isso é para mostrar o quê? Que Jesus é infinitamente superior aos anjos, meus amados. É, é importante a gente entender isso. Eu quero que você perceba que o autor de Hebreus ele fez uso do livro de Salmos, do livro de Samuel, do livro de Crônicas, né, para ilustrar aquilo que o Velho Testamento declarava em relação a Jesus. Então, olha só quantas partes do Velho Testamento nós lemos aqui e que dizem respeito, segundo a Bíblia, não sou eu, meu irmão. Essa é a dificuldade das pessoas, querido. Por isso que tem gente que lê o Velho Testamento e não entende o Velho Testamento, porque o lê não à luz daquilo que a Bíblia ensina. Então você tem que ler essas passagens de Salmos, todas elas, essas passagens de Samuel, que é lá no comecinho da Bíblia, Crônicas, que é lá no comecinho da Bíblia, vocês têm que ler, nós temos que ler essas passagens à luz daquilo que a própria Bíblia ensina. E aí vem qual é a consciência que vem na mente? É isso que você precisa entender, querido. Qual é o entendimento que a gente tem que ter aqui da nossa mente? Que os autores do Velho Testamento sempre entenderam a divindade de Cristo. Que os autores do Velho Testamento sempre entenderam que o Emanuel era o próprio Deus conosco. Tanto é que Emanuel é um termo utilizado no Velho Testamento. Então, amados, a gente precisa entender isso. E a gente precisa aceitar, de uma vez por todas, porque a igreja tem dificuldade de entender isso e é por isso que tem absurdos aí teológicos. Eu não estou dizendo nem fora do cristianismo, não. Estou dizendo dentro do cristianismo existem absurdos teológicos que têm como objetivo diminuir a pessoa de Jesus e tirar a suficiência da obra de Cristo. Eu vou repetir. A igreja, durante esse tempo todinho, ela criou dogmas que diminuíram a importância da pessoa de Cristo e tiraram a suficiência do sacrifício de Cristo. Só o fato do batismo e a ceia do Senhor serem sacramentos e comunicarem graça, só esse fato tira a suficiência de Cristo. Porque quem é que comunica a graça de uma vez por todas? Cristo. A graça, meu amado, não é um líquido que você vai derramando, não. A graça é o ato salvífico. A graça é uma realidade presente e eterna na vida daquele que entrega a sua vida para Jesus. Você não recebe graça por ritos. Eu vou repetir. Você não recebe graça por ritos. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Então, vá assistir, vá lá para o nosso canal e assista o nosso canal. Se quiser aprender, se não quiser, o problema é seu, né? Mas vá lá assistir o nosso canal. Não se recebe graça por ritos, se recebe graça através da fé em Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Costumo dizer que todas as religiões
falam de Deus. Amém? Todas as religiões falam de Deus. Todas. Agora, quando você fala do Deus Jesus, aí o negócio complica. Aí só o verdadeiro cristianismo fala de Jesus como Deus. O islamismo não aceita Jesus como Deus, né? O judaísmo não aceita Jesus como Deus. O hinduísmo não aceita Jesus, nenhuma religião aceita Jesus como Deus. Somente o verdadeiro cristianismo. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em João, em Apocalipse de João. Apocalipse de João, capítulo 1. Vamos lá? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante de seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano nos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Pô, a Bíblia ela desenha a graça e a obra salvífica de Cristo nela toda, gente. É só você prestar atenção. Ele nos ama. Ele quem? Jesus. E nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta que dizia: escreva um livro, o que você vê, e envie a essas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a neve, brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha, e em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Opa, quem é que tem as chaves da morte e do inferno?
Quem é que tem as chaves da morte e do inferno? Não é Pedro, não, meu irmão. Pedro não teve chave nenhuma. Quem tem as chaves da morte e do inferno é quem? É Jesus, crente. É só ler a Bíblia. Então, para de ser enganado. Deixa de ser bobo. Meu Deus do céu. Vou repetir. Ó, eu vou ler aqui, ó, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Ah, mas quem é o Alfa e o Ômega? Pastor, é o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Concordo contigo. Vamos ler o verso 17 de novo, então, crente? Vamos lá. Quando vi, caiu aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o Alfa e o Ômega. Ah, mas é Deus que está falando? Será que é? Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Opa! Quem é que teve morto e reviveu? Jesus. Então perceba, amado, que a Bíblia, ela declara, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia declara de forma clara que o Alfa e o Ômega é Deus. Mas também declara que Alfa e o Ômega é Jesus. Por quê? Aí é um silogismo aristotélico. Porque Jesus é Deus. Meu Deus, tem dificuldade nisso? Tem dificuldade nisso? Então nós precisamos, em nome de Jesus, nós precisamos entender de uma vez por todas, e eu vou parar por aqui, eu vou querer que você fique com essa explicação. Eu vou querer que você debruce sobre os textos que eu falei nesse vídeo para você. Então, o título dessa aula é Eclesiologia e Igreja. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ok? Então, fica com essa realidade. É uma realidade bíblica. A Bíblia declara isso. Como é que se processa isso? De que forma nós podemos conceber dentro da razão humana determinada essa relação? Vai muito mais além da nossa capacidade de entendimento. Mas a fé, escuta, a fé, ela é a ferramenta dada por Deus para, através dela, compreendermos essas realidades. Por quê? Porque aceitamos aquilo que a palavra revela. E eu li poucos textos, tá? Existem vários outros textos aqui, mas eu não vou perder muito tempo com isso, não, porque Jesus é Deus, é um negócio que eu acho que você, que é cristão, tem que aceitar de uma vez por todas. Porque se você não aceitar Cristo como Deus e Cristo como homem, a sua fé é vã. E quem não aceita Jesus vindo em carne é o anticristo. Isso quem diz é João. Aquele que não confessa que Jesus Cristo vem em carne, este é o anticristo. Então, aquele que nega que o Jesus histórico é o próprio Deus, é o anticristo, é o espírito anticristo, é o pensamento anticristo. Isso não sou eu, é a palavra de Deus. Pastor, onde é que está escrito isso? Está escrito em 1 João. Procura, irmão. 1 João é pequenininho, leia lá, 1 João. Leia lá que você vai encontrar. Deus possa te abençoar nesta manhã. Eu vou insistir que você possa se inscrever em nosso canal, que você possa comentar, que você possa colocar suas dúvidas aí e que Deus te abençoe. Né? Eu não sei onde vai aparecer, se é aqui na parte de cima, do lado ou embaixo, mas aqui vai ter o QR Code, vai ter aí a chave Pix da igreja para você poder contribuir com esta obra. Como eu disse no começo, todo o dinheiro arrecadado pela comunidade evangélica Geração da Conquista, esse dinheiro não é para pagar salário de qualquer líder da igreja. Os pastores não ganham, os ministros não ganham, os diáconos não ganham, ninguém ganha dinheiro da igreja.
Pastor, esse dinheiro é usado para quê? Para nós podermos abençoar as pessoas com cestas básicas, com tratamentos médicos, enfim, com várias obras sociais que a nossa igreja faz. Nenhum líder de nossa igreja é remunerado, todos nós fazemos esse trabalho porque cremos que Jesus Cristo já nos abençoou muito mais daquilo que nós merecíamos ou precisávamos. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter tido um pouco mais de conhecimento e tenha coragem de declarar Jesus verdadeiramente homem, Jesus verdadeiramente Deus. Eu estarei orando agora por você, orando, se você for contribuir com a nossa igreja, estarei orando por você para que Deus abençoe você. Aí na comunidade estarei orando pelos dízimos e ofertas que serão depositados aí presencialmente, aí em Manaus, vocês possam ser abençoados também. Não esqueçam, Deus é Jesus, Jesus é Deus. E Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Como é maravilhoso, ó Deus, estudarmos a tua palavra. Como é maravilhoso, ó Deus, vivermos, ó Pai, o privilégio de termos, ó Deus, o conhecimento, de podermos, ó Pai, percorrermos as páginas deste livro maravilhoso chamado a Bíblia. Senhor, que tu possa continuar nos abençoando. Eu quero pedir agora, Pai, uma bênção especial sobre aqueles que vão contribuir. Seja, ó Pai, pelo canal, seja, ó Pai, presencialmente aí em Manaus. Tu possas abençoá-los, faze-os prosperar ainda mais. Que Amém. nós, enquanto igreja, enquanto comunidade evangélica Geração da Conquista, nós possamos usar esses recursos para abençoar, Senhor, para comprar remédio para os doentes, Amém, para Jesus. comprar cestas básicas para aqueles nossos irmãos que precisam, para, o Pai, pagarmos acompanhantes em hospitais, enfim, Senhor. Tantas coisas nós fazemos com esse dinheiro, ó Deus, mas tudo é para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor. Senhor, que nós possamos, ó Pai, continuar sendo abençoados pela tua palavra, que a tua palavra, ó Pai, possa fazer guarida em nossos corações, Amém, Jesus. que a tua palavra, ó Pai, possa trabalhar, ó Pai, em nossa mente, que possa trabalhar nosso entendimento para conhecermos mais profundamente a natureza daquilo que tu és e principalmente daquilo que tu representas e fazes em nossas vidas. Muito obrigado. Esteja com minhas filhas, esteja, ó Pai, com os meus parentes, esteja, ó Pai, com todos os teus servos espalhados pela face da terra. Amém, Pai. É isso que De nós Jesus. pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço para você.